Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso aquecimento da Semana do Previdenciarista de Elite. Então, se você quer aprender a escalar na advocacia previdenciária, ter resultado real no final do mês, você está no lugar certo. Meu nome é Fred Pataro e hoje nós vamos conversar sobre qual a estrutura básica, qual o mínimo necessário para você começar na advocacia, principalmente na advocacia previdenciária. E antes de entrar no conteúdo, eu preciso contar como eu comecei, qual foi a minha estrutura básica, né? Então, a gente começou na cidadezinha, e quando eu falo a gente, eu e o meu ex-sócio, nós começamos numa cidadezinha de 10 mil habitantes, então o tamanho da cidade não pode ser um sabotador aí para você que está querendo achar que tem vantagem ou desvantagens em cima de alguém, não tem. Tamanho de cidade não é desculpa. Nós começamos uma cidadezinha de 10 mil habitantes, apenas 10 mil habitantes, com uma mesinha simples. O que a gente tinha? Uma cadeira para sentar ali para poder trabalhar. Eu ia numa parte do dia, meu sócio ia na outra, e depois a gente foi melhorando com o tempo, né? E tinha lá o espaço para atender o pessoal básico do básico do básico. É o que a gente podia ter naquela época, né? Nós não somos, nem eu, nem meu ex-sócio, temos advogados na família, não tínhamos, né? Hoje a gente tem, não tínhamos advogados na família, não tínhamos ninguém que pudesse nos dar aquele empurrãozinho, né? De início de carreira, então nós tivemos que nos virar com o que a gente tinha. E foi assim. Muito menos um sistema robusto, por exemplo. A gente utilizava Word e Excel, a famosa mala direta. Para quem é mais jovem aí, dificilmente vai lembrar o que é uma mala direta. A gente abastecia ali os nomes dos clientes, o código do cliente para poder facilitar ali no arquivo, nesse Excel, e aí puxava contrato, procuração, petições, tudo no Word através da mala direta que buscava os dados no Excel. Inclusive, até hoje, para alunos que às vezes não se adaptam a sistemas, que eu indico muito que você tenha desde o início um sistema como a DVBox, por exemplo, pessoas que estão começando ali, a gente ainda fornece aquele mesmo Excel, aquele mesmo Word que eu utilizava lá atrás. Então, essas pessoas também conseguem fazer mala direta e você consegue fazer advocacia com o simples, com o básico, tá? Então, a estrutura mínima para você começar a advocacia, eu comecei sim lá atrás. E hoje, por exemplo, a gente tem o Google Ads, naquela época, nós éramos o Google Ads. Como que funcionava isso? Então, a gente tinha uma paróquia que funcionava como o Google Ads. Então, o padre anunciava no domingo que haveria um atendimento na segunda, em determinada região aí mais remota, né, do nosso estado. Então, a gente acabava que utilizava de contatos com líderes comunitários, com políticos, e fazia desses contatos uma oportunidade para dar uma palestra, para gerar ali depois dessa palestra um atendimento para o público, óbvio que não tivesse advogado, e aí dali a gente conseguia prospectar. Esse era o nosso Google Ads lá daquela época, né? A gente espalhava a nossa marca através do chão mesmo, através do campo de batalha, pegando o carro, indo de cidade em cidade, fazendo parcerias, e por aí a gente já rodou muito, já rodei centenas de municípios aqui em Minas e até fora do estado de Minas, porque no início não tinha outra forma. Então a gente ia aonde nos chamava para poder dar uma palestra. Várias vezes já dei palestra, voltei sem um cliente, isso é comum, mas como já fui em cidades também que a gente não apostava, em lugarejos, em distritos, e aí chegava lá sem exagero, tinha lá 150, 200 pessoas para serem atendidas. E o mais importante disso tudo, a gente conseguia levar o direito onde ele não iria chegar, não fosse o nosso trabalho. Né? Naquela época não tinha internet, né? Do jeito que tem hoje. Naquela época, a gente está falando aí de 2007, 2008, por aí. Naquela época também não havia tantos advogados assim nas cidades menores, normalmente eram poucos, tá? Previdenciaristas, então, quase nenhum. E não à toa, previdenciário sempre foi uma das melhores áreas para se atuar. Hoje, mais ainda, porque com a internet está do jeito que ela está, as pessoas ficam sabendo do direito através de você que está aí fazendo seu conteúdo no dia a dia, através do nosso trabalho, né? Então, pessoas que às vezes sequer procurariam por um direito
Opa, eu tenho aquilo ali, eu posso correr atrás daquele benefício, né? Através do nosso trabalho. E aí, uma pergunta que chegou para mim de um seguidor sobre esse assunto outro dia, já aquecendo aí para a nossa semana do Previdenciarista de Elite, quais foram os principais erros, os principais acertos? Olha só, o principal erro no início foi esperar ficar perfeito. A gente começou com o que a gente tinha, ok, isso foi um acerto. Só que depois a gente ficava esperando ficar perfeito para poder dar o próximo passo, para poder expandir. Então, se eu tivesse esperando, eu estaria até hoje no mesmo lugar, porque nunca vai ficar perfeito. Existe o ideal. Então, por exemplo, a gente tem um método hoje, depois de quase 20 anos aí de campo de batalha, né, de mais de 15 anos de advocacia previdenciária, no campo de batalha, não em teoria apenas, né? Já gastei centenas de milhares de reais com cursos, com mentorias, com livros, mas de nada adiantaria se eu não tivesse validado a minha metodologia, né? Então, por exemplo, se hoje eu consigo faturar alto no meu escritório com uma equipe enxuta, é porque nós já validamos o nosso método e é porque nós também já erramos muito no meio desse caminho, tá bom? É natural que isso aconteça. Então, quando que eu errei mais? Quando eu ficava esperando o momento ideal, quando eu ficava ali aguardando a coisa acontecer. E se você não der o primeiro passo, não acontece. Por exemplo, quando você precisa expandir. Se for o caso, você precisa gastar mais do que ganha, né? No início, claro, com responsabilidade. Quando eu falo gastar mais do que ganha, é você pegar o dinheiro, porque o dinheiro do escritório é um, o dinheiro do Fred é outro. E eu acredito que o de vocês também tem que ser assim. Tem que separar escritório, pessoa física de pessoa jurídica, tá? Seja quem está começando, ou seja quem já está lá na frente. E quando você precisa investir, você tem que esquecer um pouco a pessoa física. Então, você precisa gastar mais na pessoa jurídica, esquecer um pouco da pessoa física, principalmente quando está começando, né? Não temos alternativa a não ser fazer isso, a não ser que você tenha alguém para te financiar, né? Para investir aí no seu escritório, que não era o meu caso. Então, meu principal erro foi demorar um pouco para poder arriscar mais, para poder dar aquele passo adiante. Porque, por exemplo, claro, dá para crescer sozinho? Dá. Mas quando você começa a formar equipe, começa a delegar, sobra muito mais tempo para você estudar, para você executar, por exemplo, os meus alunos, hoje quase todos os meus alunos já têm equipe, quase todos, quase 100% dos meus alunos têm equipe. E aí que tenha uma pessoa te ajudando, mas você já vai sobrar tempo para você estudar, para você executar, para você aplicar aquilo que você aprende e daí transformar isso em resultado, né? Porque o que interessa mesmo, pessoal, é que no final do mês você consiga não pagar suas contas, viver da advocacia, viver de verdade, conseguir dar uma vida bacana para sua família, para seus filhos, colocar numa escola particular, você conseguir realizar seus sonhos, fazer suas viagens, cada um com seus sonhos, mas você conseguir, de fato, viver da advocacia, não sobreviver da advocacia, como, infelizmente, muitos dos nossos colegas apenas sobrevivem, né? Não vivem da advocacia. E uma das minhas missões, acredito, aqui nesse mundo, é poder levar para o máximo de advogados que, assim como eu, não tinha ali dinheiro para começar, não tinha ninguém para dar aquele empurrão, e levar esse conhecimento e mostrar para eles que eles conseguem, com uma estrutura muito enxuta, básica mesmo, começar na advocacia e com a estratégia correta e crescendo ali dia após dia. E o maior acerto foi quando eu resolvi expandir. Quando eu sentei com meu sócio, falei, olha, está na hora da gente dar um passo além. Está na hora de, ao invés de retirar tanto, nós vamos dividir para o escritório, colocar tanto no escritório, vamos alugar uma sala melhor e vamos começar, principalmente, a contratar. Quando nós começamos a contratar, aí sim, nossa chave mudou. E é claro, você não consegue contratar quando você começa, né? Mal você tem dinheiro para você, eu sei muito bem disso, eu passei por isso. Só que com a estratégia correta, em pouquíssimo tempo, e com estratégias, você consegue contratar com pouquíssimo dinheiro. Você consegue, por exemplo, trazer inicialmente um estagiário, e aí, de forma estudada, de forma honesta, tanto para você quanto para o estagiário, você preparar aquela pessoa para virar
um advogado aí dentro do seu escritório, uma advogada dentro do seu escritório. Então, tem várias estratégias que nos ajudam a, mesmo começando com essa estrutura pequena, tornar grande, né? Um outro acerto foi justamente quando eu comecei a investir em cursos, mentorias, porque pessoas vendem a experiência delas, os erros delas. Então, por exemplo, todos os erros que eu cometi, eu gastei muito com eles. Gastei muito para aprender a fazer da forma correta. Então, quando você adquire um curso, por exemplo, da Advocacia Previdenciária de Elite, você já pega tudo mastigado. Você não vai precisar cometer os mesmos erros que eu cometi. Da mesma forma, quando eu comecei a investir em mentorias, por exemplo, eu sou um cara muito voltado para a questão da gestão, da delegação. Gosto muito dessa parte, porque sei que isso que faz o escritório crescer. Sabe por quê? É assim que as empresas crescem. É assim que a Magazine Luiza cresce, é assim que a Amazon, é assim que Casas Bahia, é assim que as empresas crescem. Então, não vai ser diferente com o seu escritório. Então, eu passei, há alguns anos atrás, a investir pesado em gestão, cursos de gestão. E quando eu aprendo gestão com um mentor, eu estou comprando dele a metodologia para eu não precisar cometer os mesmos erros que ele cometeu. Então, também foi um dos maiores acertos que eu já tive na minha advocacia, na minha carreira, tá? Investimento em cursos, em mentorias, porque isso economiza tempo e dinheiro, tá? Tempo e dinheiro. Então, eu não tenho dúvida, se você entrevistar, se você pegar qualquer aluno meu, eu vou, inclusive, aqui colocar nos destaques, a gente tem lá vários depoimentos, colocaremos novos depoimentos daqui uns dias, esses dias mesmo, colocaremos novos depoimentos, vocês vão ver que todos eles conseguem ganhar muito mais com o que eles aprendem do que o pequeno investimento que fizeram no curso. Isso é investimento, né? Gasto é quando você põe o dinheiro em uma coisa e aquilo não volta. Então, um dos maiores acertos foi quando eu resolvi investir em conhecimento, em autodesenvolvimento. E isso me voltou muita grana, muito conhecimento no sentido de economizar tempo, de economizar caminho, tá? E isso é importante, foi o meu maior acerto, sem sombra de dúvida. E me perguntaram também, achei bem interessante essa pergunta, Fred, se você estivesse começando hoje, qual estrutura básica você investiria? Foi uma pergunta nesse sentido. Até por isso, o tema escolhido, a gente achou interessante que muitas pessoas têm dúvidas com relação ao início. E aqui eu falo não só para pessoas que estão iniciando, acabaram de formar. Eu falo também para estudantes que às vezes querem começar, querem entrar no mercado de trabalho, e dá para fazer isso, óbvio, de acordo com as regras da OAB, né? Você precisa fazer sua carteira de estagiário, você precisa associar com um advogado para ele te ensinar, né? Para ele assinar, desculpa, para ele poder assinar para você. E falo também para aquelas pessoas que já têm experiência na advocacia, mas não têm o resultado que esperam da advocacia, tá bom? Então, você pode começar ou dar um passo para trás para recomeçar. Então, aqui cabe para todos os colegas advogados e estudantes de direito. Então, se eu estivesse começando hoje sem dinheiro, porque são opções diferentes, gente. Tem gente que está começando com dinheiro, tem gente que está começando com pouco dinheiro, e tem gente que está começando já podendo investir uma grana numa coisinha um pouco melhor, né? Então, vamos lá. Se eu tivesse sem dinheiro, eu investiria em um computador com internet, basta, tá? Um computador com internet, fazer uma vitrine bem feita, bem montada, e com a estratégia certa, trabalhar com um escritório híbrido, mesmo sem uma localização física. Como, Fred? Você está dentro da sua casa, você tem lá seu endereço, você tem um computador, você tem a rede da internet, e ali você trabalhar a sua autoridade no online. Através daquela autoridade ali, você vai separar 2 dias por semana ali. 3 dias você vai trabalhar no online, 2 dias no offline. Por isso, híbrido. Tá? Esses 2 dias no offline, você vai correr atrás de parcerias. E aí não pode ter preguiça, não pode querer ficar esperando sentado. Correr atrás de líderes comunitários, agentes comunitários de saúde, pessoas que estão no dia a dia com outras pessoas que, por exemplo, precisam de um LOAS, precisam receber um BPC e têm direito de receber um BPC. E aí você está deixando passar isso batido. Você vai fazer uma ajuda, vai levar uma ajuda sensacional, tanto para a pessoa que vai receber o benefício, você vai ganhar dinheiro com isso e vai conseguir melhorar a vida também daquele parceiro com
uma ajuda, um auxílio dentro dos seus honorários para poder retornar para aquele parceiro algo que ele está te trazendo de bom, né? E aí vira um ciclo virtuoso, né? Então você acaba transformando aquilo ali em algo bom para todo mundo que está ali no círculo, tá bom? Com pouco dinheiro, então, primeiro, com nenhum dinheiro eu faria isso, faria essa advocacia híbrida. Com pouco dinheiro, tem um pouquinho de dinheiro, eu faria a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Computador, internet, advocacia híbrida, correr atrás de parcerias, correr atrás de tráfego orgânico e não pago, né? Tanto quem não tem dinheiro quanto quem tem pouco não vai investir em tráfego agora, até porque se você investir em tráfego da forma errada, você vai rasgar dinheiro, não vai adiantar nada, vai vir pessoas para tirar dúvida, não pessoas para fechar contrato, então também não adiantaria. Então eu investiria nisso, que a autoridade, a internet, por exemplo, o Instagram é gratuito, o TikTok é gratuito, Facebook, então YouTube, todas essas redes são gratuitas. Você pode ir ali e trabalhar através do tráfego orgânico, ou seja, sem ter que pagar para impulsionar o seu conteúdo. Mas tudo isso tem estratégia. Você precisa definir uma estratégia correta para você não ficar correndo em círculos, tá? Como, Fred? Estratégia correta. Pô, você vai falar do mesmo assunto, você tem que saber para quem você está falando. Você tem que ter constância. Não adianta fazer hoje, depois fazer na próxima segunda, na próxima quarta, na próxima sexta. Não adianta. Tem que fazer todos os dias. Tem que ter constância. A rede social, ela premia quem a utiliza da forma correta. Então, ela entrega o seu conteúdo se você utilizar de forma correta. Então, concorda que uma estrutura básica, com um computador, com internet, você já consegue atender uma pessoa em qualquer lugar do Brasil. Então, se você não tem dinheiro, você vai fazer dessa forma, com um pouquinho de dinheiro, você consegue alugar um coworking, você consegue alugar um endereço fiscal bacana, tá? Estou falando aí de R$ 150, R$ 200 por mês. Então, você vai ter um endereço bacana, você vai poder também trabalhar a sua autoridade naquilo. E pode atender, inclusive, lá, pagando por hora, caso necessite. Mas você já consegue criar uma autoridade maior, tendo esse endereço um pouco melhor, tá bom? E se você tem uma graninha para poder investir, aí eu já faria, além de tudo isso que a gente está falando aqui, eu já colocaria um escritório físico, eu já montaria uma equipe, ainda que reduzida, e investiria em tráfego pago, tá? Então, tem uma diferença de uma estrutura básica para quem está começando sem nenhum dinheiro, pouco dinheiro, ou com alguma grana aí para poder investir, tá bom? Por quê? Já com a estrutura física, a sua autoridade regional aumenta mais ainda. Então, você aí que está em cidade pequena, principalmente, cidade grande também vale a mesma coisa, mas para cidade pequena, o endereço físico, ele te dá muita autoridade quando você fala do mesmo assunto. É diferente, se você quer vender inventário, divórcio, aposentadoria, empresarial, aí é diferente. Você não vai gerar autoridade. Você vai falar para todo mundo e, na verdade, ninguém vai estar te ouvindo, tá? Principalmente para você aí de cidades, que mora em cidade pequena. Meu escritório, mais uma vez, repito, né? Meu escritório começou na cidade de 10 mil habitantes. Nessa cidade, a gente já fez quase 2 mil benefícios, seja auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria rural, LOAS, ou seja, quase 20% do município em algum momento entrou no nosso escritório e fechou um contrato conosco. Quase 20%, tá? E como? Com pouco, tá? Com muito pouco. Autoridade, desde o início, desde que formei, eu sou conhecido como o carinha do INSS. Mas por quê? Eu só falo disso. Tá? Se a pessoa vira para mim, eu tenho o maior orgulho de falar assim, cara, eu não entendo nada desse assunto, só entendo de INSS. Tem um preço que você paga por isso? Tem. Você acaba, às vezes, perdendo, pode perder um inventário que talvez o cara te procuraria, não vai procurar mais, faz parte do game, beleza? Só que você precisa escolher, tomar uma decisão. Essa foi a decisão que eu tomei. Cara, eu quero ser conhecido como o cara do previdenciário, cara que briga contra o INSS, briga no bom sentido, né? É o cara que faz valer o direito do segurado no INSS. E foi isso que eu fiz desde o início. Desde o início eu só converso sobre isso, eu só falo sobre isso, e eu só falo para este público. E é isso que eu oriento que vocês façam. E tendo um escritório físico numa cidade
pequena, por exemplo, você faz, você vira autoridade naquele assunto, tá bom? Equipe, porque se você estiver pilotando um avião, não tem como você servir o cafezinho, tá bom? Todo mundo é essencial no escritório, mas você precisa pensar no crescimento do seu escritório. E se você for o cara que atende, faz petição, faz audiência, vai ao banco receber, vai no INSS resolver pendência, tem como crescer? Sim, tem. Mas é muito mais inteligente, caso você tenha condição financeira para isso, você formar uma equipe e aprender a delegar para essa equipe. Daí você vai ter tempo para fazer seu escritório crescer, tempo para estudar, tempo para correr atrás das coisas para que o seu escritório cresça, tá bom? E outra coisa muito importante, se você tem um dinheiro e faz uma vitrine bem feita, você pode começar a trabalhar com tráfego pago. O que é isso? Pô, as redes sociais vão entregar o seu conteúdo para quem precisa vê-lo. Então, digamos que eu estou fazendo uma campanha para LOAS, pessoa autista, tá bom? O Google Ads vai entregar, eu vou aparecer ali para a pessoa que estiver buscando direito de autista, enfim, tudo de forma muito organizada, de forma muito estruturada, tá? De forma muito estruturada. O Facebook, todo mundo que estiver lá no Facebook, ele vai entregar meu conteúdo para determinado público, falando daquilo que eu quero falar para aquele determinado público. Se eu pagar, ele vai entregar para muito mais pessoas. Então, automaticamente, a gente consegue converter muito mais contratos e aí o dinheiro circula, pessoal. Você paga a rede social, ela te mostra para mais pessoas, essas pessoas te contratam, você ganha mais dinheiro. Você paga para a rede social, ela mostra para mais pessoas, as pessoas te pagam, você ganha mais dinheiro. É assim que funciona, tá? É o mundo dos negócios. E não é diferente com a advocacia. Claro, tudo dentro de uma ética, né? A gente sabe que a OAB impõe ali requisitos, né? Impõe limites ali para o marketing jurídico, mas dá para você fazer tudo dentro da regra, tudo dentro da regra do jogo. E aí, pessoal, você não só vai ter resultado financeiro, vocês não só terão resultado financeiro, como impactarão a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Nós já temos clientes brasileiros que residem nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra, e temos também crianças venezuelanas que estão no Brasil em estado de miserabilidade, morando no Brasil, vivendo no Brasil, que a gente está conseguindo ajudar graças à internet. A gente consegue chegar nessas pessoas e mostrar que elas podem sim ter uma vida digna aqui no nosso país, tá bom? E principalmente os nossos brasileirinhos aí que passam por dificuldade, nossos brasileirinhos que não têm condição, aquela família, por exemplo, que tem um filho autista ali, a mãe tem que largar o emprego porque o pai abandonou a família, é muito comum isso no nosso escritório. Então, quando a gente faz uma campanha com tráfego pago, a gente consegue atingir essa família e levar para ela esse benefício que traz de volta a dignidade para aquela pessoa, que traz de volta uma vida de qualidade um pouco melhor para aquela criança. Isso é muito gratificante. E você pode fazer isso com a estrutura básica. Você não precisa ter o melhor escritório do mundo, você não precisa ter estúdio, você não precisa ter um iPhone de 20 mil reais. Pode ser o seu Android. Pode ser, caso você já tenha um iPhone, ok, beleza, você já tem uma câmera de última geração, legal. Mas a estrutura básica, tá? A pergunta do nosso aquecimento aqui, estrutura básica. Você precisa de um computador, você precisa de internet para chegar nessas pessoas. Os sistemas que fazem isso, a maioria tem versões gratuitas, então você pode começar com a versão gratuita. Em 2 meses, no máximo, você já tem resultado. Seja com um diagnóstico previdenciário, que você pode cobrar aí R$1.000. Se você prospectar um por semana, você tem R$4.000 no final do mês. Tá? E aí nós estamos falando de diagnóstico, enquanto isso você está prospectando diversas outras ações dentro do previdenciário. Então, com uma estrutura básica, você consegue sim dar os primeiros passos, independente se você tem condição financeira ou não. Ah, Fred, mas para comprar um computador tem que ter. Tá, gente, ó. Aí o que eu indico? Vira para um amigo, vira para alguém mais próximo, olha, me dá essa oportunidade, compra isso para mim a prazo, eu vou te pagar.
compra para mim a prazo, eu vou te pagar. Eu tenho certeza que todo mundo tem um conhecido que pode dar esse primeiro voto de confiança, esse empurrão para você poder alcançar aí resultados satisfatórios na advocacia. Eu incluiria, pessoal, claro, vendendo o meu peixe, mas não só isso, eu incluiria aí você fazer um curso que te dê esse método mastigado, em pouco tempo, aulas diretas, objetivas, direto ao ponto. O nosso curso, ele faz isso para os nossos alunos. Ele dá isso tudo mastigado. Então, com uma estrutura básica e uma metodologia, uma estratégia definida, e se não for seu tempo ainda, se não for sua hora ainda, tudo bem, está tudo certo. Tem conteúdo gratuito lá no meu Instagram, aqui no YouTube, que também vai te fazer ter o crescimento, tá? Vai poder te fazer caminhar esses primeiros passos. Claro, de forma um pouco mais lenta, mas que também ajuda, tá bom? Então, a minha dica de hoje é que você não deixe de fazer por falta de condição financeira, tá bom? Eu tenho certeza que se eu falar, olha, eu vendo esse MacBook aqui hoje por R$ 500, se você não tiver nenhum real no bolso aí, você vai me mandar uma mensagem aqui querendo comprar um Mac, porque sabe que ele vale muito mais que isso, tá bom? É o mesmo raciocínio, pessoal. É o futuro de vocês que está em jogo. Para de olhar para o lado, para de vibrar com o resultado dos outros. Mais que isso, você que já tem uma certa experiência, para de fazer dublê de rico. Para de posar na internet como quem tem muito resultado, quando na verdade no final do mês você não está tendo resultado. Não faça isso com você. Olha só, vem para o lado de cá, entra num curso que vai te dar uma metodologia, que vai te dar condições de você, de fato, ter resultados reais no final do mês, tá bom? Só depende de vocês. A escolha tem que partir de vocês. Ninguém pode escolher por você que está aí, tá? Então, eu acredito que o primeiro passo você já deu, que é estar aqui acompanhando o nosso aquecimento da Semana do Previdenciarista de Elite. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Nossa primeira aula vai ao ar no dia 1º de a primeira aula vai ao ar no dia 30 de janeiro, desculpa, no dia 30 de janeiro, às 8 horas da manhã. Fica de olho que os primeiros terão vantagens financeiras, terão bônus que valem a pena ficar entre os primeiros inscritos no curso. Então, fica de olho, se você não fez sua inscrição, faça sua inscrição no link aqui nessa tela. Em algum lugar nessa tela vai ter o link para você fazer a sua inscrição, deixar seu melhor e-mail lá, deixar seu WhatsApp para você entrar no grupo e poder participar de tudo ao vivo, para você ficar sabendo de tudo em tempo real e conseguir, de fato, mudar a sua advocacia já no início de 2023. Tá bom? Então, eu espero vocês. Ative aí o sininho no YouTube, no Instagram também. Quem não me segue no Instagram ainda, @Fred Pataro, vai lá, passa a seguir. Tem muito conteúdo de valor lá que você já pode começar a ver, tá bom? E eu te encontro do lado de cá, tenho certeza que a gente vai ter conversas agradáveis, vamos tirar muitas dúvidas aí e vamos poder fazer muita coisa bonita junto, vamos fazer muita coisa grande juntos, tá bom? Um abraço e até a próxima.